e engrandecendo o nome santo do Senhor. Para não cansar os irmãos, gostaria de convidar a todos numa leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Glórias a Deus. A partir do versículo de número 10, leremos alguns versículos da palavra do Senhor, do 10 ao 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículos 10 até o 12. Glórias a Deus. O Senhor se faz presente nesta casa, já podemos sentir a presença de Deus nesta noite. Aleluia, porque o Senhor continua falando a minha vida e a sua vida nesta noite. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículos 10 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Amém? Podem se assentar neste momento, glorificando e exaltando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se faz presente nesta casa. Aleluia, porque eu e você, nós somos adoradores do Senhor. Aleluia, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele veio buscar os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E se você é um verdadeiro adorador, levante a sua mão e adore o Senhor nessa noite. Aleluia, porque o Senhor quer ouvir de mim, de você. Aleluia, essa adoração a Ele, porque somente a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aprove Deus também, aleluia, neste ano, glórias a Deus, ser escolhido, aleluia, pelo conjunto dos varões, aleluia, o Salmo de número 145, o versículo 18, que é o nosso tema, amém, que é o tema do congresso, que diz a palavra do Senhor: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Aleluia, ou seja, de todos que invocam ao Deus Todo-Poderoso com sinceridade de coração. Aleluia, o Senhor, aleluia, Ele quer buscar das nossas vidas, de mim, de você, essa qualidade. Aleluia, de adorarmos, de invocarmos ao Senhor com toda a verdade, em espírito e em verdade, e com toda a sinceridade do nosso coração. Aleluia, igreja do Senhor, e quem escreveu este salmo, aleluia, foi Davi. Aleluia, Davi, então, ele usado por Deus. Aleluia, Deus o usa para que ele pudesse escrever este salmo. Aleluia, este salmo louvando ao Deus Criador, ao Deus bendito e poderoso, que muitas bênçãos, muitas maravilhas este Deus Todo-Poderoso teria feito sobre a vida de Davi. Aleluia, igreja do Senhor, nós podemos lermos, aleluia, o início da trajetória de Davi. Aleluia, quando ele ainda jovenzinho, aleluia, mas ele já tinha este compromisso com Deus. Aleluia, da qual ele já tinha este compromisso de cuidar das ovelhas do seu pai, de cuidar do rebanho do seu pai. Aleluia, enquanto os seus irmãos, que eram homens de guerra, aleluia, que estavam prontos, aleluia, para servir ao rei Saul, para servir na batalha, aleluia, mas Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Aleluia, glórias a Deus, as pessoas podiam enxergar, aleluia, o seu irmão Abinadab, ou seu irmão Samar, o seu irmão Eliabe, aleluia, poderiam as pessoas não conhecer Davi, aleluia, mas ele distante, ele escondido lá no pasto, cuidando das ovelhas, aleluia, ele podia estar escondido, aleluia, mas o Deus Todo-Poderoso estava olhando para a vida de Davi. Aleluia, e seria este homem Davi, aleluia, levantado
levantado, aleluia, para que pudesse, aleluia, confrontar com o gigante Golias, aleluia, mais para frente, aleluia, e a partir deste momento, aleluia, então Deus faz com que todo o povo pudesse reconhecer e conhecer quem era Davi, e que todo o povo pudesse quem seria realmente o grande Deus Todo-Poderoso de Israel. Aleluia, as pessoas, aleluia, conheciam deuses com letras minúsculas, não conheciam o Deus Todo-Poderoso, mas Deus então ele levanta Davi, aleluia, glórias a Deus, para que pudesse proclamar o nome santo do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, aleluia, que iria usá-lo, aleluia, aquele jovenzinho que não sabia guerrear, aleluia, que não sabia usar aquelas ferramentas, aquelas armas, aleluia, de guerra, aleluia, mas o Espírito Santo estava sobre a vida de Davi, aleluia, e por isso, aleluia, Deus usou poderosamente a Davi, para que ele pudesse, aleluia, vencer aquele gigante, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glórias a Deus, igreja do Senhor. Então, ao escrever o Salmo de número 145, que o título na minha Bíblia vai dizer: a bondade, grandeza e providência de Deus. Aleluia, foi a bondade que Deus teve para Davi em todos os momentos da sua vida. Aleluia, nós sabemos, aleluia, que não foi só maravilhas que Davi passou. Davi passou por muitas tribulações, por dificuldades, mas ele permaneceu firme com o Senhor até o fim. Aleluia, assim como a igreja do Senhor, eu e você também sabemos que neste mundo nós passamos por dificuldades, mas o Senhor está cuidando da minha e da sua vida. Aleluia, nós devemos continuarmos firmes com o Senhor nosso Deus e continuarmos invocando o nome santo do nosso Deus, porque Ele está perto de mim e de você, cuidando das nossas vidas. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, igreja do Senhor, do começo ao fim, o Salmo 145, que ele é uma canção de louvor dirigido a Deus, na qual Davi, ele não oferece informações para identificar o contexto histórico deste hino, mas ele cita diversos atributos de Deus como motivos de ele quem o nosso Deus poderoso, ser adorado por todas as criaturas. Aleluia, então Davi, aleluia, através deste salmo, deste hino de louvor ao Deus Todo-Poderoso, aleluia, ele começa a enaltecer os atributos de Deus, dizendo que Deus é bondoso, dizendo que Deus é grandioso, aleluia, dizendo que Deus é o Deus que traz a providência, aleluia, para a vida de todos aqueles que o adoram. Aleluia, glórias a Deus, igreja do Senhor, o que nós trazemos para as nossas vidas, aleluia, e aprendemos com o Salmo 145. Aleluia, o Salmo 145, ele fortalece a própria fé e a dos outros, por ser considerado um meio de ajuda para a resolução dos problemas. Aleluia, o Salmo 145, no versículo de número 1, igreja do Senhor, ele vai dizer: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Aleluia, ou seja, a fé que nós devemos ter no Deus bendito e Criador. Aleluia, porque nós bendizemos e engrandecemos o nome santo do Senhor e continuamos exaltando ao Senhor nosso Deus, e é Ele quem vai conceder, aleluia, a vitória para a minha vida, para a sua vida. Aleluia, glórias a Deus, o Senhor concede, não porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é magnífico, e é por isso, aleluia, que vale a pena nós adorarmos, bendizemos e glorificarmos o nome santo deste Deus Todo-Poderoso. Aleluia, ao escrever este salmo como cântico de louvor ao Deus Todo-Poderoso, igreja do Senhor, o que o salmista queria dizer? Aleluia, o salmista reconhece a ação de Deus em sua vida, de tudo que Deus fez em toda a sua trajetória
aleluia, glórias a Deus. Então o rei Davi, aleluia, ele reconhece que se não fosse Deus na vida dele, ele não seria nada. Aleluia, e a sua experiência, aleluia, a experiência que Davi teve com Deus, serve como um testemunho de fidelidade do Senhor para com aqueles que o buscam. Aleluia, glórias a Deus. É um testemunho que Davi teve e também é um testemunho que eu e você tivemos, igreja do Senhor. Aleluia, o Senhor nos concede vitórias, o Senhor nos concede bênçãos. Aleluia, glórias a Deus. Já foi contado nesta noite o milagre que Deus concedeu para a serva do Senhor, aleluia, para uma jovem de apenas 19 anos de idade. Aleluia, glórias a Deus, na qual o pastor trouxe aqui esse testemunho, aleluia, que serve de edificação para a minha e para a sua vida. E continuamos crendo que o nosso Deus continua salvando, o nosso Deus continua libertando, o nosso Deus continua curando, o nosso Deus continua renovando, continua batizando com o Espírito Santo, aleluia, preparando a vida de todos. Aleluia, o Senhor há de voltar para buscar, aleluia, a sua amada igreja, aleluia, para aí sim morarmos eternamente com o Senhor nas mansões celestiais. Aleluia, e que possamos apagar de nossas vidas, podemos dizermos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia, porque muito em breve o Senhor há de voltar e nos buscar. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Igreja do Senhor, em que situação Davi ele escreve o Salmo 145? Aleluia, Davi então ele inicia a mensagem do Salmo 145 com uma afirmação da posição de Deus e do seu próprio lugar diante do Senhor. Aleluia, diferente dos reis, de muitos reis que eram arrogantes, reis que queriam a glória para si mesmo. Aleluia, glórias a Deus. Eram reis que se exaltavam, alguns mesmo até alegavam serem divinos, mas Davi ele se viu como súdito. Davi, aleluia, ele se viu como humilde. Aleluia, glórias a Deus, e chamou Deus de rei. Davi ele não se considerava rei. Aleluia, quem ele considerava rei era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia, glórias a Deus. Então Davi, aleluia, na sua humildade, aleluia, ele se prostrava perante o Rei dos Reis, perante o Todo-Poderoso, aleluia, para que o Deus Todo-Poderoso, aleluia, pudesse reinar no seu governo, no seu reinado aqui nesta terra. Aleluia, glórias a Deus, para que ele, Davi, aleluia, pudesse fazer não conforme a sua própria vontade, mas sim conforme a vontade de Deus. Aleluia, se reconhecendo estas características sobre a vida de Davi, sobre a vida do rei Davi, aleluia, então o Deus Todo-Poderoso, ele reconhece Davi como homem segundo o coração de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então Davi, ele não queria reconhecer títulos desta terra para a sua vida, porque os títulos desta terra seriam passageiros. Aleluia, glórias a Deus, mas ele buscou no Senhor, aleluia, as bênçãos para a sua vida. Aleluia, glórias a Deus, e devido, aleluia, tudo aquilo que ele fez, aleluia, ao fazer a vontade do Senhor, aleluia, ele foi considerado e chamado pelo próprio Deus como homem segundo o coração de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então Davi, ele promete bem dizer e louvar o nome do Senhor cada dia para sempre. Aleluia, o versículo de número 2 vai nos dizer, igreja do Senhor: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Que nós possamos, igreja do Senhor, todos os dias das nossas vidas, aleluia, fazer como fez o rei Davi. Todos os dias das nossas vidas, exaltarmos o nome santo do Senhor, bendizemos o nome santo do Senhor para todos sempre. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, igreja do Senhor. Como explicar o Salmo 145 e o versículo 18, que é o nosso tema?
O Senhor, Ele mostra as suas preciosas promessas aos seus filhos. Além disso, Ele deixa achar quando uma oração sincera é feita a Ele. Aleluia, seja igreja do Senhor, conforme o versículo tema, o Senhor, aleluia, glórias a Deus, Ele nos ensina a nós invocarmos o nome santo do Senhor, para que o Senhor esteja cada dia mais e mais perto de mim e de você. Aleluia, invocarmos o nome santo do Senhor com toda a verdade e com toda a sinceridade. Aleluia, glórias a Deus, e essa explicação, aleluia, glórias a Deus, que Davi, aleluia, ao louvar o nome santo do Senhor e ao escrever este salmo de adoração a Deus, aleluia, ele escreve, aleluia, glórias a Deus, bendizendo o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, igreja do Senhor, de quem o Senhor está perto. Aleluia, o Senhor, Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Aleluia! O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios o Senhor destruirá. Com a minha boca louvarei ao Senhor. Aleluia, graças a Deus, que possamos a cada dia, aleluia, sermos justos, aleluia, perante o Senhor, sermos fiéis perante o Senhor, aleluia, porque como diz a palavra do Senhor, aqueles que forem ímpios, aleluia, o Senhor irá destruir. Aleluia, mas aqueles que forem fiéis, aleluia, glórias a Deus, o Senhor vai nos salvar. Aleluia, o Senhor vai nos amar a cada dia. Aleluia, no momento que passarmos por uma dificuldade, aleluia, o Senhor vai estar segurando na minha e na sua mão. Aleluia, o Senhor vai estar levantando as nossas vidas e vai estar dizendo: filho, não é hora de desanimar. Filho, não é hora de parar. Filho, ponte em pé que eu falarei contigo. Aleluia, o Senhor vai continuar dizendo: eu estou muito perto de você, ó meu filho. Aleluia, e jamais, igreja do Senhor, aleluia, o Senhor vai nos deixar cair. Jamais o Senhor vai nos deixar desanimar, porque o Senhor está cada dia cuidando da minha e da sua vida. Aleluia, glórias a Deus, igreja do Senhor. Porque o dia do Senhor está perto? Aleluia, porque, aleluia, o Senhor Todo-Poderoso, Ele vem com destruição para este mundo. Aleluia, da parte do Todo-Poderoso. Aleluia, nós sabemos, igreja do Senhor, aleluia, que do Senhor é o céu e a terra e toda a sua plenitude. Aleluia, glórias a Deus, mas devido, aleluia, glórias a Deus, o mundo, aleluia, esta terra está pecaminosa. Aleluia, o Senhor deixou a esperança para a igreja. Aleluia, que o Senhor um dia voltaria, aleluia, para levar-nos para morar com o Senhor para todo sempre. Aleluia, então nós sairemos desta terra, aleluia, seremos arrebatados, como diz a palavra do Senhor, aleluia, que num piscar de olhos, aleluia, a trombeta soará, o Senhor aparecerá nas nuvens celestiais, aleluia, o Senhor vai nos chamar, aleluia, e dirá: vindes benditos do meu Pai. Aleluia, o Senhor tem preparado para as nossas vidas um lugar, aleluia, de alegria, um lugar de felicidade, um lugar que cantaremos sem parar, sem cessar, todos participaremos juntos do lindo coral e cantaremos sempre: Hosana, 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 bendito, aleluia, seja ao que vem em nome do Senhor Jesus. Assim, igreja do Senhor, não haverá mais pranto, não haverá mais dificuldades, não haverá mais nada de ruim, aleluia, só haverá, aleluia, essa alegria, aleluia, e juntos participaremos com o Senhor, aleluia, celebraremos com o nosso Deus e participaremos da grande ceia do Senhor, lá no céu de glória e no céu de luz, aleluia, e ministrados para nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria será a igreja do Senhor. Podemos todos juntos estarmos lá no céu. Aleluia, graças a Deus, por isso que vale a pena continuar
do Senhor, como estar perto de Deus. 8 práticas de nos aproximarmos de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Aleluia, glórias a Deus. A primeira prática: ore, fale com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nós sabemos, igreja do Senhor, que quando nós temos o nosso particular com Deus, seja na nossa casa, no nosso quarto, ou na nossa sala, aleluia, ou na igreja do Senhor, aleluia, quando dobramos os nossos joelhos, aleluia, e nós fazemos aquela oração particular com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, e ali nós podemos expor, aleluia, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, aleluia, e nós começamos a ouvir a voz do Senhor falando conosco, trazendo refrigério para a nossa alma, trazendo alívio para o nosso coração. Aleluia, glórias a Deus. Então, igreja do Senhor, em todos os momentos das nossas vidas, nós devemos orarmos, devemos falar com Deus, aleluia, porque o Senhor escuta a mim e a você, o Senhor escuta a nossa voz, aleluia, glórias a Deus, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, porque nós, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, nós temos intimidade para falar com o nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. A segunda prática que nos aproxima, aleluia, glórias a Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso, é estudando a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, aleluia, que o Senhor nos diz que é o guia para o cristão. Aleluia, glórias a Deus, é o nosso guia, aleluia, que nos faz, aleluia, servimos ao Senhor, andamos com o Senhor, aleluia, glórias a Deus, até o dia, aleluia, de nós sermos arrebatados pelo Senhor. Então devemos sempre estarmos lendo a Bíblia Sagrada, estarmos lendo a palavra de Deus, porque é o Senhor falando, instruindo a minha e a sua vida. Aleluia, a terceira prática, a igreja do Senhor, é praticando a palavra do Senhor. Não adianta nós lermos a palavra do Senhor e talvez nós não entendemos, ou até mesmo entendemos, mas não praticarmos. Precisamos lermos e praticarmos a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus, que a cada dia o Senhor vai estar perto de mim e de você. Aleluia, a quarta prática de nós nos aproximarmos de Deus, aleluia, significa aproxime-se dos irmãos em Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Se estamos passando por uma dificuldade, aleluia, nós podemos chegar no nosso irmão em Cristo, podemos chegar no nosso pastor da igreja, aleluia, glórias a Deus, conversarmos com ele, conversarmos com o nosso irmão, aleluia, glórias a Deus, porque todos nós somos família do Senhor. Aleluia, então devemos a cada dia estarmos unidos, porque o Senhor, ele trabalha, aleluia, em unidade, na união da igreja, em um só corpo, em uma só família. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor, ele é a cabeça da igreja. Aleluia, e nós somos, glórias a Deus, a família do Senhor. Aleluia, quinta prática: aproxime-se do próximo. Aleluia, aproximar do próximo significa levar uma palavra, aleluia, para aquele que está precisando de uma palavra. Significa evangelizar, falar do amor de Cristo. Aleluia, glórias a Deus, porque nós bem sabemos, igreja do Senhor, aleluia, nós queremos ir para o céu sim, mas nós não queremos ir sozinho. Nós queremos que o ente querido também venha, nós queremos que um vizinho também venha. Aleluia, ainda que muitas pessoas têm virado as costas para Deus, mas que nós continuemos fazendo o ide do Senhor Jesus, que é pregar a palavra do Senhor, que é levar, aleluia, glórias a Deus, essa palavra da salvação, aleluia, essa mensagem da cruz, e dizendo que o Senhor continua salvando, porque o Senhor Jesus morreu pela minha e pela sua vida. O Senhor morreu por toda a humanidade. Aleluia, glórias a Deus. A sexta prática de nós nos aproximarmos de Deus significa evitar o pecado. Aleluia, glórias a Deus, significa, aleluia, glórias a Deus, quando o inimigo vier com seus pratos, aleluia, nós vencemos em o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Nós pedimos para que o Senhor ir na frente, cuidando de tudo, aleluia, quebrando os laços, quebrando as armadilhas, aleluia, e nos fazer a cada
dia como servos do Senhor, obedientes ao Senhor, fiéis ao Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Isto significa evitar o pecado. Aleluia. A sétima prática que nos faz aproximar de Deus significa praticar a gratidão. Grandes bênçãos o Senhor tem feito sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Por isso, a cada dia nós devemos ser gratos ao nosso Deus. Nós devemos ser agradecidos ao nosso Deus. Aleluia. Porque não é por nosso mérito, aleluia, glórias a Deus, não é por merecimento, mas sim através da graça, que conforme diz a palavra do Senhor, graça significa favor imerecido, e através das misericórdias do Senhor. Aleluia. Que a palavra do Senhor vai nos dizer em Lamentações capítulo de número 3 e versículo de número 22, que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Receba a misericórdia do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida nesta noite. Aleluia, glórias a Deus, porque o Senhor, Ele continua sendo Deus misericordioso e bondoso para com a minha e com a sua vida. Aleluia. E a oitava prática que nos faz aproximarmos de Deus, conforme a Bíblia Sagrada, significa evite a frieza espiritual. Aleluia. Talvez em algum momento da nossa vida, aleluia, podemos estarmos um pouco cansados ou afadigados devido ao nosso trabalho cotidiano, talvez um trabalho um pouco pesado. Aleluia. E através disso, pode ser que o inimigo procura se aproximar para querer nos fazer parar, querer desanimar, talvez pensar assim: eu não vou na igreja hoje não, hoje está chovendo muito, hoje eu não vou não, e assim acontece um dia, e assim pode acontecer 2 dias ou 3 dias. Quando paramos para olhar, estamos nos esfriando espiritualmente. Mas o Senhor, aleluia, glórias a Deus, Ele quebra nessa noite toda a frieza espiritual, e o Senhor traz um renovo sobre a minha e sobre a sua vida nesta noite. E quero dizer, para a minha e para a sua vida nesta noite, continuemos em frente, continuemos marchando, continuemos andando, olhando para frente, porque o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de tudo, da minha e da sua vida. Aleluia. Igreja do Senhor, gostaria de deixar somente mais 2 referências bíblicas, aleluia, aleluia, de homens de Deus, aleluia, que invocaram o nome santo do Senhor, e o Senhor, aleluia, concedeu a vitória. Meu Deus! E o Senhor concedeu a bênção. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. No primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, no versículo de número 36, aleluia, glórias a Deus, a palavra do Senhor, aleluia, vai nos dizer, aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus. Primeiro Reis, capítulo 18, aleluia, e versículo de número 36, aleluia, quando, aleluia, Elias, a palavra do Senhor vai dizer que Elias, ele estava diante dos 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera ou Azerá. Aleluia. Então Elias, aleluia, ele pede, manda que aqueles homens pudessem invocar o seu Deus, e a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, glórias a Deus, aleluia, o versículo de número 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo esta palavra fiz todas essas coisas. Ou seja, aleluia, o profeta Elias disse isso, aleluia, foi para mostrar para aqueles profetas de Baal, aleluia, que o Deus Todo-Poderoso era o Deus que deveria ser reconhecido em Israel, e ele disse que só o Senhor é Deus, e todos aqueles profetas
A segunda referência bíblica, Igreja do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 21. Glórias a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 21. Aleluias. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias, glórias a Deus, Igreja do Senhor. Aleluias, este foi o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, na qual a palavra do Senhor vai nos dizer sobre a descida do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, aleluias, na língua dos anjos. Aleluias, e nesta noite não é diferente. Aleluias, você pode ser renovado, aleluias, porque o mesmo Deus que operou, aleluias, naquele lugar, Ele tem operado neste lugar. Ele continua operando aqui na igreja, Ele continua operando na minha e na sua vida, que continuamos buscando, aleluia, sobre a minha e sobre a sua vida, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, aleluia, porque é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus tremendo e todo-poderoso, aleluia, que vai conceder a todo aquele que invocar o nome santo do Senhor. Igreja do Senhor, essa palavra que o Senhor tem colocado na minha vida e ao meu coração nesta noite, como diz o tema, perto está o Senhor. Continue invocando o nome santo do Senhor, porque o Senhor continua perto da minha e da sua vida, abençoando, aleluia, e trazendo a providência divina para as nossas vidas. Aleluia, assim agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus, e as palmas vão você. Para quem gosta de Bíblia é forte, né? Glória a Deus! Quem não gosta passa mal, né, irmão? Aleluia! Para quem gosta de palavra, é bênção. Deus continue te usando, pastor. Muito forte, viu? Deus possa continuar abençoando. Pregou no tema, né? Temos que invocar o Senhor, irmão.